Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula C. Na aula de hoje a gente vai dar sequência à nossa criação de um sisteminha para você fazer o controle das suas vendas, né? Principalmente vendas parceladas, que é uma coisa que eu vejo que o pessoal tem um pouquinho de dificuldade de fazer. Essa já é a nossa quarta aula do nosso sistema, tá? Então, se você perdeu as aulas anteriores, eu vou deixar aparecendo aqui para vocês um link para você poder acessar a nossa playlist e assistir desde a primeira aula, né, de forma que você possa acompanhar com a gente. A gente está explicando aqui cada linha de código que a gente está utilizando, e se por acaso você ficar com uma dúvida, é só deixar aqui nos comentários e eu vou te suportar da melhor forma possível. Normalmente eu respondo aí os comentários dentro de uma semana, normalmente no pior dos casos, tá? Bom, o que a gente já tem aqui, né? Então a gente já tem um sistema, a gente já consegue cadastrar aqui uma data de venda, né? Então eu estou gravando aqui no dia 3 de janeiro. Se você pode, por isso ele já apareceu a data ali, quando a gente entra ele coloca a data de hoje para ficar um pouco mais fácil, mas se fosse outra data você pode colocar a data que você quiser ali. Aqui vai aparecer a descrição, né? Então o produto vendido vai aparecer aqui, né? Então o produto ou serviço, sei lá, né? Vendido. Aqui no parcelamento a gente fez uma mecânica legal na aula passada, né? Então a pessoa vai selecionar aqui, por exemplo, 3 vezes, vai aparecer aqui valor e status. Aí eu vou colocar o valor total aqui, por exemplo, R$3.000, sei lá, o valor aí do nosso produto. E aí vai aparecer aqui 3 parcelas de 1.000, né? Então ele já está colocando ali na situação de cálculo sem juros, digamos assim, né? E aí aqui a gente vai ter o status, né? Que vai ser ou automático ou pago, né? A gente vai começar aqui com um trabalho de automático. Qual que é o nosso trabalho da nossa aula de hoje, galera? É justamente a gente clicar aqui no botão agora de salvar, ele gerar pra gente essa estrutura, então salvar esses dados aqui pra gente, e a partir disso a gente alimentar essa lista que a gente tem aqui, tudo bem? Então como que a gente vai fazer isso? A primeira coisa que a gente precisa fazer, eu vou dar um nome aqui para essa minha lista, tá? Então eu cliquei aqui nela, vou chamar ela aqui de LT vendas, vendas, tá? E vou vir aqui no nosso botão de salvar, né? Que é o BT salvar, BT cancel ali, tá? Então o que eu vou fazer aqui, olha? Nesse caso, vão ter duas possibilidades ali de salvamento, tá? Mas eu, por enquanto, vou me ater só a criar novos itens, tá? Para a aula de hoje a gente vai só criar novos itens. Na próxima aula a gente vai aprender a editar, excluir, coisas do tipo, tá? O que a gente tem aqui, olha? Eu tenho o código da venda, tá? Isso é uma questão que é importante pra gente. A data ali desse vencimento, né? Então quando que a gente vai ter o vencimento desse item. A descrição, né? Então que é o que a gente colocou lá de descrição, número de parcelas, valor total, valor da parcela, que a gente já tem calculado, e aqui esse status, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Né? Então eu vou pegar algumas informações que eu já tenho e vou mudar um pouquinho a estrutura dela, tá? Por exemplo, o valor de parcela e o parcelamento, né? O parcelamento até eu já vou usar da própria caixa de combinação, mas o valor da parcela, a gente calculou ele aqui, olha, nesse tal aqui de par, tá vendo? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso daqui, olha, vou tirar daqui, tá? Então aqui está no CB parcelamento change, então eu tirei isso aqui. Eu vou vir na mesma caixinha aqui, olha, TB valor, tá? Então o TB valor também tem esse cara, ó, de impar as double. Eu vou tirar ele daqui, tá bom? E eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou vir aqui em cima, logo no começo lá do código, no nível aqui de... As maritacas estão malucas aqui, galera. Espero que não esteja fazendo muito barulho aí na gravação, tá? Falei, elas gritaram mais ainda. O que acontece? Nessa situação eu vou criar aqui, olha, dim par as double. Qual que é a diferença, né, de fazer isso aqui em cima ou fazer lá dentro? Aqui em cima é uma variável que vale para todo o módulo. Então quando a pessoa clicar aqui eu não preciso calcular aquilo de novo, tá? Porque já está calculado essa parcela lá pra gente, tudo bem? Então isso vai ajudar a gente aí a não precisar ficar refazendo aquelas contas, tá? Isso é uma saída, né? Que eu vejo que o pessoal às vezes não faz, né? Mas que pode ajudar bastante. A gente vai usar isso um pouquinho nessa aula de hoje, tá? E principalmente na nossa próxima aula também, tá? Bom, o que a gente vai fazer aqui agora, galera? Quando a pessoa fizer o clique, a primeira coisa que eu tenho que perceber é se a pessoa, por acaso, deixou algum campo, né, alguma informação em branco, tá?
Então, como que eu vou verificar isso, né? Como que eu vou testar isso? Para isso, eu vou vir aqui no meu formulário, tá? Então, eu vou vir aqui no meu formulário. Eu vou até, olha, aumentar um pouquinho, diminuir um pouquinho aqui minha lista. Vou aumentar aqui um pouquinho essa caixinha aqui. Pegar todos esses controles que eu tenho aqui, inclusive o label, que está ali escondidinho, né? Vou jogar eles aqui mais pro meio, olha. Acho que nem precisava ter erguido mais aqui. Tem espaço ali. Pronto. Então eu deixei um espacinho ali em cima, tá vendo? Deixa eu até fazer assim, vai ficar melhor. Pronto, tem espacinho ali em cima. Vou jogar aqui um pouquinho mais para baixo. O que eu vou fazer agora, né? Eu vou vir aqui, posso até arrastar aqui um pouquinho mais para baixo também. Eu vou vir aqui e vou criar um label novo, tá? Então eu vou pegar esse label que eu já tenho aqui, Ctrl C, e vou dar um Ctrl V. Então tem um label novo aqui, olha. Vou vir aqui no F4, vou dar um nome para ele. Vou chamar ele de LBV1, V de vazio, tá? O visible vai ser false. Eu vou colocar aqui, ó, já um for color nele, vermelho. Então eu vou pegar esse vermelho aqui, tá? Só para não ter que mudar ele. O caption dele eu vou colocar um asterisco. Então vai aparecer já um asterisco ali. E o que eu vou fazer? Eu vou diminuir ele aqui, olha. E diminuir ele aqui também. Pronto. E aí eu vou colocar esse asterisco aqui em cima da caixinha. Vou dar um Ctrl C, um Ctrl V. E vou colocar aqui agora em cima das outras caixinhas. Esse aqui vai ser o LBV2, né, para descrição. Agora eu preciso de um para o parcelamento. LBV3. Vou precisar de um aqui para o valor de total ali. LBV4. E vou precisar aqui de um para o nosso status. LBV5. Perfeito. Fazendo isso, agora o que eu vou verificar, né? Primeira coisa que eu preciso fazer é limpar todos esses nossos labels quando a gente clicar nesse botão, tá? Então, para isso eu vou fazer aqui, dim lbs msforms.label, ou seja, ele vai ser uma etiqueta, e um dim esdouble, tá? Vou definir aqui já também um dim lsdouble, que vai ajudar a gente a fazer esse preenchimento aqui bonitinho, tá? E vou falar para ele o seguinte agora, né? Toda vez então que ele fizer clicar naquele botão, eu quero que for i, né? Então para um i igual a to, aí eu coloquei ali 5 lbv, né? Que são aqueles asteriscos. Então de 1 até 5, next i, para não esquecer. E aqui dentro eu vou falar para o seguinte, olha, set lb igual a mi.controls, um controle do formulário, abro parênteses e aspas, aqui eu vou colocar o nome do controle. Eu coloquei tudo lá como lb underline v, né, v, e aí vai aparecer aqui um número. Esse número vai ser justamente o nosso i, por isso que eu coloquei todos o mesmo nome, né, lbv1, v2, v3, v4, v5. Então, quando o i for 1, ele vai setar como o primeiro label. E aí eu vou falar para ele o seguinte, lb.visible é igual a false. Isso vai esconder esse label, que é o que eu preciso fazer, tá? Então, fazendo isso, ele já vai conseguir aqui limpar todos. Isso é importante para caso da pessoa fazer mais de uma tentativa de cadastrar. Por exemplo, a pessoa testou, só que ela deixou 2 campos lá em branco. Aí ela percebeu, voltou, preencheu um campo e o outro não. Aí o que vai acontecer? Quando ela clicar de novo, ele vai apagar todas e testar mais uma vez. Assim ele vai ajustar quais são os asteriscos que devem aparecer de forma correta, tá? Uma outra coisa que eu preciso fazer aqui, olha, vou colocar até aqui em cima, só por mania, tá? Não faz diferença colocar antes ou depois, mas é só por uma mania minha, de VS Variants, tá? Então percebe que eu sempre vou separando aqui, olha. Então, o que era MS Forms Label ficou sozinho, o que é Variant fica sozinho, o que é Double fica junto. Se eu tivesse 2 Variant, por exemplo, eu ia fazer junto.
Por que eu faço assim? Para ficar mais fácil de ler o código depois. Se eu quero procurar uma variável, fica mais fácil. Eu estou procurando uma variável que é double, então eu olho só essas duas, não olho todas, tá? Então, enfim, é o jeito que eu gosto de mexer com isso, tá? O que eu vou fazer aqui embaixo agora? Agora eu vou descobrir se alguma dessas caixas ficou vazia, tá? Então, para fazer isso, né, eu preciso seguir aquela ordem do preenchimento lá que eu tenho, né? Então, se eu vier aqui, o LBV1 é esse carinha aqui, olha, que é o meu TB vencimento. Então, é o primeiro cara que eu tenho que testar, tá? Então, eu vou vir para cá, if, ou até melhor, né? O if, vou até fazer assim, parei para pensar aqui agora. O if me, vou deixar aqui, olha, and if. Isso daqui eu vou dar um tab para frente, e aí eu não preciso desse me aqui, ó. E aí vai funcionar perfeito. Aqui que eu vou fazer, né? Depois que ele fez esse for, então, if.tb vencimento. Então, que seria essa data? Ponto valor é igual a mdtp.tp vencimento, quer dizer que ele ficou vazio. Né? Ele não mexeu. Demo. E aí eu vou falar para ele o seguinte, né? V, que é a nossa variável lá em cima, é igual a true. Então quer dizer que ficou coisa vazia. E aqui eu vou ligar esse asterisco, né? Então ponto .lb v1.visible é igual a true. And if. Agora eu vou testar a próxima caixinha. A próxima caixinha é a descrição, né? Então if.tb descrição ponto valor é igual a mdtp.tp descrição then, e aí a mesma coisa, v igual a true, ponto lbv2 agora, ponto visible vai ser igual a true também, and if. Terceira caixinha, né? Então seguindo lá a nossa ordem, seria a caixinha de parcelamento, depois o valor, né? Então vem para cá, if.cb parcelamento.valor igual a mdtp.tp parcelamento, e aqui vocês percebem como fica mais adequado, mais fácil se você tem os nomes todos parecidos, né? Eu não preciso ficar lembrando qual que são os cestos padrão, coisa do tipo. E aqui é até interessante falar, é por isso que eu uso esses TPs, né? Imagina eu tendo que ficar escrevendo o texto padrão, lembrando aquele texto para colocar aqui dentro toda vez que eu uso. Isso seria muito ruim de fazer, tá? Então assim fica muito mais fácil do trabalho de programação. Then v igual a true, ponto lb v3.visible é igual a true. And if. Agora a gente vai para o valor. Então if.tb valor é igual a true, igual a mdtp.tp valor, then v é igual a true, ponto lb v4.visible é igual a true também. E o último, end if.cb status.valor é igual a mdtp.tp status, then v é igual a true, ponto lb v5.visible é igual a true. And if. Beleza. Então isso daqui vai fazer com que ele verifique cada uma das caixinhas que a gente precise e ligue lá aquele labelzinho de asterisco. Aí depois agora eu vou descobrir, será que ficou alguma caixinha em branco? Então if v igual a true, then go to vazio. Tá? Então se esse v for igual a true, vai lá para o vazio. E aqui fora desse if eu vou fazer and sub exit sub, e aqui eu vou colocar vazio, 2 pontos, e eu vou colocar uma mensagem de erro para a pessoa, message box, favor preencher todos os
campos obrigatórios. Eu vou colocar aqui o asterisco dentro de aspas, né, para a pessoa saber que eles são indicados ali por asterisco, tá? Vírgula, VB critical, porque isso é um erro, vírgula, aspas, vou colocar um título aqui de dados incompletos. Então, toda vez que a pessoa deixar vazio, vai aparecer essa mensagem, vai aparecer os asteriscos ali para a pessoa. Vamos testar isso, né? Então, Ctrl B aqui para a gente salvar, ok? Vou rodar aqui o código e vou só clicar aqui no botão para a gente ver. Tá? Então, dados incompletos, por favor, preencher todos os campos obrigatórios. Aqui veio uma coisa que eu não gostei, a gente já vai consertar já. Tá? Então, percebe que aqui, olha, o texto ali da data ficou, então ele não apareceu aqui, porque ele está já fazendo esse preenchimento meio que automático ali de uma data, que é a data de hoje, né? Então, quando ele está preenchido, ele não acionou o asterisco, e aqui ele acionou, olha. Então, aqui ficou lá já o vermelhinho pra gente, que eu não gostei desse tom de vermelho, a gente vai mudar ele, tá? Então, e o que eu não gostei aqui, olha, esses carinhos aqui que estão invisíveis não deveria ter aparecido. Então a gente vai mudar aqui essa questão também para que ele faça isso certinho, ele não faça esse preenchimento fantasma ali, tá? Mas mecânica em si tá certa já. Então deixa eu pegar aqui esses labels, né? Esse vermelho não ficou legal ali no cinza escuro, ficou difícil de enxergá-lo. Então deixa eu só selecionar isso aqui. Preciso melhorar aqui a mira, né? E esse último carinha aqui. E aí, F4, vou vir aqui no For Color deles e vou pegar um rosinha. Eu acho que vai ficar bem mais agradável ali dentro, tá? A gente já testa ele de novo. E aí, o que eu vou fazer aqui, né? Vou vir aqui nesse botão. Como que eu vou fazer para que esses dois aqui só apareçam se o visible deles for true? Então eu vou fazer o seguinte, olha, ponto tb valor ponto visible igual a true. Então agora ele não vai aparecer o asterisco quando ele estiver escondido, né, que vai ficar mais agradável pra gente. Ponto cb status ponto visible igual a true. Esse aqui vai resolver aquele bugzinho lá pra gente. Ctrl B, salvou, vamos rodar aqui pra gente testar. Então eu vim pra cá, cliquei aqui, deu o erro, aí o rosinha aqui fica bem mais agradável, dói menos o olho e não apareceu dos outros dois. Se eu colocar aqui o parcelamento duas vezes, por exemplo, aí eu vou colocar qualquer coisa aqui, olha, produto, por exemplo, só. O que vai acontecer? Aí não vou preencher esses dois. Percebe aqui, olha, deu o mesmo erro, não marcou esses daqui e esses dois aqui aparecendo. Então fui lá e coloquei R$300, por exemplo. Então duas parcelas de 150, salvou, aí ficou só o status aqui. Coloquei automático aqui no status, pronto, agora não deu erro, beleza? Então essa mecânica está funcionando bem. Agora o que eu vou fazer, né? Tá tudo preenchido, bonitinho. O que ele tem que fazer? Ele tem que vir por aqui, pegar esse número de parcelas, né? Ele vai usar como repetidor para que a gente possa fazer todo o nosso preenchimento, tá? Então, eu vou vir aqui, olha, e vou pegar essa informação, que eu cliquei onde não devia ali, pronto. Eu vou pegar ali no meu tb valor, eu tenho uma outra variável aqui, olha, que é esse dim_num, tá? Eu também vou jogar ele lá para o nível do módulo, tá bom? Então eu vou pegar ele aqui, porque eu vou usar ele lá em cima. Então eu dei um Ctrl X nele, CB parcelamento tem o mesmo carinha aqui, olha. Então eu vou tirar ele daqui, eu tinha deixado ele aqui para a gente poder testar ele na aula passada, tá? Aqui embaixo eu vou colar, então o num vai ficar junto do par ali, tá bom? Não vai mudar nada no funcionamento, ele vai continuar funcionando normal, só que agora eu posso usar ele ali em outras situações. Aí o que vai acontecer? Então a pessoa clicou lá no salvar e todo o preenchimento funcionou, então ela não vai lá para esse vazio, que seria essa saída aqui com a mensagem de erro, como a gente viu lá. Então o que eu vou fazer agora? Agora está na hora de começar a fazer o preenchimento em si, né? Então a primeira coisa que ele precisa determinar é aonde que ele vai começar a fazer esse preenchimento, né? Então a primeira linha ali. E
Para fazer esse preenchimento de linha, é só descobrir qual que é a primeira linha vazia que eu tenho aqui na minha lista, tá? E se a gente lembrar bem, eu tenho aqui um MD variáveis, né, onde eu já defini o nome aqui, olha, um PL BD e um PL graph ali que a gente vai usar. Então, esse meu PL BD aqui é o da base de dados justamente onde eu vou trabalhar, que eu estou chamando de WB, tá? Então, por isso, aqui no nosso código, lá no botão, eu posso falar para ele o seguinte, né? Então, inclusive posso até fazer aqui embaixo, né? With WB and with, tá? E eu vou falar para ele aqui o seguinte, L vai ser igual a ponto range cifrão A, dois pontos, cifrão A, ou seja, seleciona a coluna A inteira, ponto find, procura, what, o que eu estou procurando, né? Dois pontos igual, abre e fecha aspas, estou procurando a primeira célula vazia, vírgula, look in, dois pontos igual, xl values, isso aqui serve para configurar essa procura, look at, dois pontos igual, xl row, mesma coisa, também estou configurando essa pesquisa, ponto raw, então eu descobri qual que é a primeira linha vazia ali da minha planilha, né? Fiz isso, agora eu vou precisar pegar ali as minhas variáveis, né? Então, como que eu vou fazer esse preenchimento? Quais são as informações? A primeira informação que eu preciso é esse código aqui, tá? Então, eu vou criar uma nova variável, dim code as string, tá? Isso aqui vai ser um texto. Então, vai ser essa variável aqui. Aí, aqui, olha, tem o vencimento, né? O vencimento vai ser um texto, né? Então a data de vencimento ali vai ser uma informação que saiu da nossa caixa de texto ali, tá? Então não vou precisar me preocupar com isso. Então o código code vai ser igual, e aí ele vai verificar aqui para mim quantos itens eu já tenho ali, né? Eu vou transformar esse código até melhor em um número. Ele vai dar um erro só porque eu já deixei igual ali. Vou até fazer, ao invés de string, eu vou fazer com número, o código vai ficar menos longo, mais curtinho pra gente. Double. Por quê? Qual que é o benefício? Assim eu posso pegar isso daqui, olha, e dizer que ele é igual a worksheet function ponto max de ponto range cifrão A, dois pontos, cifrão A mais 1, né? Então isso daqui vai falar o seguinte, ele vai pegar dentro da coluna A, ele vai selecionar aqui tudo, procurar qual é o maior número, né? Qual que é o máximo, né? Isso aqui é justamente, esse worksheet function é para usar a fórmula lá do Excel máximo. Então se ele tiver nenhum número preenchido, então o máximo vai dar 0, aí ele vai fazer mais 1, que vai preencher o número 1 aqui pra gente, tá? Essa é a ideia. Então essa vai ser a venda 1, venda 2, 3, 4, 5, assim por diante. Vai colocar isso aqui nesse código. E aí eu vou falar para ele o seguinte, tá? O ponto range, cifrão A, cifrão L e comercial, L ponto value vai ser igual a code, né? Então coloca esse código preenchendo aqui a nossa coluna A na linha 2. Aí a data de vencimento, né? Então ponto range, cifrão B, cifrão e comercial L ponto value vai ser igual, e aí aqui eu vou fazer o preenchimento da data, né? Então aqui cdate, abre lá o parênteses, mi.tb vencimento.value, né? Depois, então o que é o cdate? Para quem não conhece, cdate é convert to date, né? Então ele vai converter um texto, porque aqui na caixa de texto, apesar de ele estar lá como por exemplo hoje 03/01/2024, isso não é uma data, isso é só um texto, né? Então esse cdate vai transformar isso nesse dia, nessa data de verdade, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Ponto range, cifrão C, cifrão e comercial L ponto value, né? Nesse caso, aqui vai aparecer a descrição, que também é uma caixa de texto, né? Então vai ser igual a mi.tb descrição.valor. Próxima, parcelamento, uma caixa de combinação, né? Então, ponto range, cifrão D, cifrão e comercial L, ponto valor,
vai ser igual a mi.cb, mi.cb parcelamento ponto valor. Depois o valor total também tem isso dentro de uma caixa de texto, então ponto range cifrão e comercial L ponto valor, e eu quero salvar um número ali, tá? Então ele vai ser igual a cd bl convert to double mi.tb valor.valor. Ah, mas é para aparecer como dinheiro lá, Lucas. Não se preocupe que a gente vai trocar o formato de número lá do Excel e daí fica mais fácil, tá? Porque a gente vai usar esses dados depois para fazer conta. Valor da parcela, né? O valor da parcela tem aqui, olha, ponto, range, cifrão, F, cifrão, e comercial, ponto, valor vai ser igual a par, né? Que é o valor da parcela que a gente já calculou e está lá como variável global aqui desse módulo, tá? Beleza, e o status ele vai depender de um if, né? Então, eu vou falar para ele o seguinte, né? If mi.tb, cb na verdade, né? cb status ponto valor é igual, e aqui eu vou colocar lá o texto automático then and if. Então, se for no automático, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele avalie, coloque uma fórmula dentro lá da célula do Excel para avaliar isso sem eu precisar ficar atualizando sempre. Isso vai fazer o código ficar mais rápido, né? Então, como que vai ser essa fórmula? Ele vai olhar a data de vencimento que ele preencheu e vai colocar aqui esse preenchimento para a gente, tá? Então, se essa data de vencimento for maior do que hoje, então ele vai ficar lá com um prazo em dia, por exemplo, né? Ou a receber, coisa do tipo. Então, isso quer dizer que está tudo bem, né? Tá chegando ainda a data. Se essa data for menor do que hoje, ele vai ficar com vencido. E para a pessoa poder marcar que foi pago, isso ela vai fazer lá pela própria lista, tá? Então, nesse caso, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer com que ele colete essa informação, tá? Então, ele vai fazer lá, se for automático, ponto range, cifrão G, cifrão e comercial L, ponto fórmula local, tá? Fórmula local. Esse carinha serve para escrever uma fórmula usando a linguagem do Excel como se fosse um texto, e você pode escrever no seu idioma, tá? Então, por isso do local. Se você usar fórmula só, aí ele precisa que você coloque em inglês, tá? Mas com fórmula local você pode escrever em português mesmo. Então vai ser igual, abre aspas, porque a fórmula aparece como um texto, tá? E aí aqui eu vou escrever uma fórmula como se fosse lá no Excel. Então igual, né? Então seria que eu escrevo lá na barra de fórmulas mesmo. C, abre parênteses. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou verificar se essa data de vencimento, né? Então se o meu B, e aí eu tenho que colocar o número da linha. Então fechei aspas, e comercial L, abro, e comercial, abro aspas e continuo. Então se o B2, né, for menor do que hoje, abre e fecha parênteses, então, que é o meu ponto e vírgula, abre duas aspas, porque isso aqui é um texto, para entender que lá eu vou colocar uma só, e aqui eu vou colocar o que eu quero que apareça lá. Vou colocar aqui, vencido, fecho duas aspas, ponto e vírgula, se não, abre duas, o outro texto, vou colocar em dia, fecha duas. Aí eu vou colocar fechou parênteses e fecha só uma, tá? Então, essa daqui é a fórmula que eu quero que ele escreva lá dentro do Excel para mim, tá? Nessa célula. Se não, else, ele vai vir aqui e vai colocar pago, né? Então, ponto range, cifrão G, cifrão, e comercial L ponto valor vai ser igual a mi.cb status ponto valor. Fica até mais fácil. Beleza, então isso daqui ele vai fazer o preenchimento ali bonitinho pra gente, tá? Vamos testar isso daqui. Então Ctrl B e vou rodar ele. Eu vou deixar ele aqui do ladinho ali, de forma que a gente possa verificar ali bonitinho ele acontecendo. Apesar que eu não sei se vai dar muito bem, mas tudo bem.
Então acessei, né? Porque como os dados estão aqui embaixo, a gente vai ficar meio ruim de fazer desse jeito, mas tudo bem. A gente vai mudando ele aqui, ó. Então coloquei aqui, ó, data de hoje. Vou colocar aqui um texto qualquer, produto, por exemplo, enfim. Vou colocar aqui 3 parcelas de R$1.000, de um produto de R$1.000. Então 3 parcelas 333. E vou colocar aqui como automático, né? Então cliquei lá no salvar. Olha lá, ele colocou 1 no código, data de vencimento está certo, produto está certo, 3 vezes R$1.000, então a parcela 333 está em dia. Se eu fechar isso daqui, olha, aqui já está a nossa fórmula, inclusive, né? Então ele vai atualizar aqui para a gente automaticamente, o que é bem legal para a gente não precisar ficar depois, né? Quando isso aqui estiver bem grande, com um monte de coisa lançada, você não precisa ficar fazendo um for, um while, para rodar todas as linhas só atualizando isso, tá? Qual que é o problema aqui? Ele tem 3 parcelas, só que ele fez só uma linha. E é aqui que entra a grande dúvida, né? Aqui que entra a grande dificuldade. Aqui eu vejo muita gente questionando, né? Como é que faz para eu clicar lá e ele já lançar todos os meses? Então eu teria que lançar janeiro, fevereiro e março, né? Então como que eu faço isso? Eu vou apagar isso daqui, tá? Para a gente poder mudar o nosso código e fazer com que ele faça isso. Então eu vou vir aqui, vou lá no código do botão, e eu vou falar para ele o seguinte, né? Então esse preenchimento aqui que ele está fazendo, né? Aqui com o nosso WB e tudo mais, ele vai acontecer, né? For i igual a 1 to num, né? Que é o número de parcelas. E aí eu vou jogar isso aqui para frente, ó, e vou vir aqui e vou colocar o seguinte, next i, né? Deixa eu só conferir aqui. A variável i a gente já tinha deixado ela aqui, olha, que é justamente a mesma variável que a gente usou aqui no contador, tá? Então o que ele vai fazer? Quando for 1, ele vai, então ele está na primeira parcela, ele vai fazer o preenchimento na primeira linha. Aí ele, se foi que nem eu coloquei lá 3 parcelas, vai fazer chegar aqui e vai fazer o preenchimento na segunda linha, na terceira linha, na quarta linha. Qual que é o problema disso? A nossa data, né? Que é o CDate, porque ele está pegando exatamente o CDate daquele vencimento. Então, o que eu vou precisar fazer agora? Eu vou precisar fazer de uma forma inteligente que ele consiga colocar esse avanço dos meses. E para isso eu vou usar uma fórmula lá do Excel, né, que é justamente a fórmula de avanço de meses, que é o DataM, né? Só que eu não vou fazer igual eu fiz aqui, eu vou continuar usando o valor, vou usar a fórmula com worksheet function, igual a gente fez aqui em cima, tá? Então, vou colocar o seguinte, ó, worksheet function, abre ponto e date, né? E data, e date, abre parênteses, tá? Então isso daqui é o DataM, só está em inglês aqui porque eu estou usando como worksheet function, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa data, vírgula e menos 1. Fechei parênteses. Isso aqui vai resolver nosso problema. Por quê? Quando ele fizer isso, ele vai fazer faz um avanço de 0 meses na primeira rodada, ou seja, vai colocar exatamente a data que está lá na data de vencimento. Na segunda rodada, ele vai fazer 2 menos 1, então vai fazer, pega a data de vencimento e avança 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 12 meses. E aí vai ficar certinho lá pra gente, tá? Vou dar um Ctrl B para salvar e vou fazer de novo o mesmo teste. Então vem para cá, data de vencimento de hoje, vou colocar aqui produto, teste 1, por exemplo, e aí vou colocar aqui, olha, essa informação, vou colocar 3 vezes, você vai perceber que tem um bugzinho para a gente resolver lá, tá? R$1.000, por exemplo, vou colocar aqui automático e vou salvar. Beleza, deixa eu ver o que ele fez, olha lá. Então ele já fez aqui pra gente o preenchimento das 3 linhas, janeiro, fevereiro e março, então ficou bem legal, né? Parcela tá tudo certinho, todos os dados bonitinhos ali pra gente. Qual que é o bugzinho que ele tem aqui que eu comentei com vocês? Olha, o código, essas 3 itens, ele ficou com o código 1, 2 e 3, isso não tá certo, na verdade todos eles são código 1, porque é o código da primeira venda, tá? Então isso daqui como que eu conserto? Então eu vou apagar aqui de novo, pra gente consertar só esse bugzinho aí, tá? Vou vir aqui no botão mais uma vez. Vou pegar o seguinte, olha, esse code aqui que a gente está fazendo, esse código, eu vou fazer ele antes do for. Tá? Então eu vou
só recortei ele e colei ele antes do for, tá? Isso daí vai resolver nosso problema. Então, Ctrl B, salvamos, vou rodar, vou vir aqui e vou fazer o preenchimento. Então, aqui, vou colocar como produto teste 1, ali como a gente colocou agora. Vou colocar aqui 3 vezes ali no parcelamento, vou colocar 3.000 aqui agora. E, então, 3 parcelas de R$1.000, automático, né? Então, salvei. E aí, ficou todos como venda 1, né? E aí ele vai fazer aqui o preenchimento, ou melhor, esperar esse vencimento, né, para o dia 3, para o dia 2, ou melhor, para o mês 1, mês 2 e mês 3, todos com produtos teste, mesmos dados aqui para você poder avaliar. Então fica tudo certinho ali para você, tudo bem? E aqui você pode ir lançando quantas você quiser, que ele vai ficando certinho. A outra coisa que eu quero que ele faça, né, depois que ele lançou isso, eu quero que ele faça aqui para mim também, ele ordene aquela nossa lista, para que a sua lista fique adequada lá para a gente poder trabalhar, tá? Mas isso eu vou fazer dentro do atualização da nossa listbox, tá? Que a gente vai fazer na nossa próxima aula, atualização da listbox, por conta dos filtros de trabalho que a gente vai incluir ali também, né? Para você poder filtrar o que você quer verificar. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nessa situação, o que está faltando agora a gente trabalhar? Justamente aquele outro botãozinho que a gente tem. E para fazer ele, eu vou vir aqui embaixo, olha, nessa situação aqui do User Form Initialize, eu vou pegar esse with me, vou copiar ele inteiro, tá? Não se preocupa, eu vou copiar ele inteiro, Ctrl C. Vou vir aqui e vou fazer agora o BT Cancel, tá? BT Cancel. E vou fazer isso aqui, ó. Então, peguei aqui toda essa informação. E agora, o que eu vou fazer, né? O BT Cancel, ele tá aí fazendo toda a atualização desses carinhas, mas eu não preciso disso, né, exatamente. Então, esses carinhas do BT aqui, ó, eu posso tirar, tudo que é BT eu posso tirar. O CB parcelamento, né, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esses add items aqui, ó, porque eu não preciso deles. Mas isso vai fazer com que ele volte a ter o for color e valor padrão, né? Aqui no CB status, mesma coisa, eu também não preciso desses add items. Eu só preciso aqui que ele volte ao ter cor padrão e texto padrão. FM, eu não preciso mexer em nenhum, né? Então, porque já estão certas. TB, eles vão acertar ali para mim, tá? Então agora, se eu der um Ctrl B para salvar e rodar ele, então imagina que a pessoa veio aqui, preencheu lá qualquer coisa, né? Então, sei lá, a pessoa preencheu aqui 10 de R$1.000, vai dar parcela de 100. Colocou aqui pago e clicou aqui, olha, ele vai voltar para as condições normais. O que faltou aqui, olha? Ele ia apagar o caption. Então vamos fazer isso. Então, vem aqui. Vou colocar aqui, olha. Ponto LB parcelas ponto caption. Opa. Ponto caption é igual a empty. Então assim ele vai limpar lá tudo bonitinho pra gente. Então vou rodar, vou acessar, vou fazer o teste aqui preenchendo qualquer coisa. E aí, cliquei no X, voltou tudo ao normal. Então a pessoa desistiu ali daquele preenchimento, né? Quer cancelar aquele preenchimento, tá bom? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado dessa estratégia de hoje, né? Então aqui a gente já consegue fazer todo o preenchimento. Você já pode testar e fazer todos os preenchimentos que você quiser. Na nossa próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar esses dados que estão aqui dentro dessa nossa list box, e aqui em cima a gente vai criar uma estratégia de filtros para a gente poder fazer essa atualização. Tudo bem? Bom, galera, espero vocês na nossa próxima aula.